Olá, meu nome é Pedro, sou aluno do curso de Ciências Biológicas da Unesp e hoje estamos aqui para mais uma aula do Home Bio. Mas antes da gente começar, deixa o seu like, se inscreve no canal e não esquece de comentar no final da aula o que você achou, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre os vírus, né? Um assunto que está sendo muito comentado por conta da pandemia que nós estamos vivenciando, né? Então hoje a gente vai entender um pouquinho melhor como que eles funcionam, né? Quais são as características e como que eles vão se reproduzir, ok? Então eu vou começar falando sobre as características gerais dos vírus, para depois falar sobre a sua estrutura, para posteriormente falar sobre a sua classificação e, por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre os ciclos reprodutivos dos vírus, como que eles se reproduzem. Então vamos começar. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala de vírus são seres acelulares, ou seja, seres que não possuem células, né? Quando a gente pensa em plantas, animais, fungos, todos os outros seres possuem, né, uma organização celular, possuem células, exceto os vírus. Então são seres acelulares. Isso é uma característica única e exclusiva desse grupo, dos vírus, ok? E consequência, né, de não possuírem célula, também não vão possuir metabolismo próprio. Então, não realizam atividades metabólicas por conta própria. Por exemplo, a reprodução. Não vão conseguir se reproduzir sozinhos, né? Então, para os vírus se reproduzirem, eles precisam parasitar uma célula para utilizar o aparato celular daquela célula, né, e fazer a replicação do seu material genético. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios, ok? Lembrem disso, né? Quando a gente fala em parasita, a gente está falando em uma relação desarmônica, né? Em que uma das duas partes vai sair prejudicada. No caso, quem vai sair prejudicada aqui? Obviamente a célula e o organismo do qual aquela célula faz parte, né? Isso significa o quê? Significa que esses vírus, eles são agentes infecciosos, vão causar doenças, né? Então, por exemplo, a gripe, a febre amarela, a Covid-19, são todas doenças causadas por vírus. Então, eles vão afetar, né, aquele organismo que eles estão parasitando, ok? Lembrem disso. E são constituídos por proteína e ácido nucleico, ou seja, são seres muito simples, né? Não possuem célula, não possuem membranas, não possuem organelas, nada disso. Nem mesmo núcleo para separar aquele material genético existe. Então, são seres muito simples, constituídos apenas por proteína e ácido nucleico. E esse ácido nucleico nada mais é do que material genético, né? DNA e RNA. Além de serem seres muito simples, também são seres muito pequenos, que nós não conseguimos ver a olho nu, né? E não conseguimos ver também através do microscópio óptico, que utiliza as lentes de aumento. A única forma da gente ver um vírus é através da microscopia eletrônica, né? Que vai usar o bombardeamento de elétrons para poder gerar uma imagem. Então, são seres minúsculos, menores que as células, que as bactérias, são seres muito pequenos. Outra coisa importante, os vírus não são afetados por antibióticos. Aliás, quando a gente vê antibiótico, né, escrito, a gente está pensando em doenças causadas por bactérias. Então, os antibióticos vão ser indicados apenas para as doenças causadas por bactérias, não por aquelas causadas por vírus. Então, se eu tiver com gripe, se eu tiver com febre amarela, não adianta eu tomar um antibiótico que não vai surtir efeito, né? Porque os vírus não são afetados por esses antibióticos, né? Mas existem alguns antirretrovirais. Esses antirretrovirais, a gente pensa, por exemplo, no caso do HIV, que vão impedir que a doença se manifeste. Então, aquelas pessoas que estão infectadas pelo HIV vão fazer o uso de antirretrovirais para impedir que aquela doença se manifeste, que os sintomas da doença se manifestem. Então, existem alguns antirretrovirais para alguns tratamentos específicos de doenças causadas por vírus, ok? Outra coisa,
Existem muitos remédios, né, que são indicados para gripe, por exemplo, né, Benegripe e remédios desse gênero. Né, eles também não vão fazer efeito no vírus, né, eles não afetam de maneira alguma o vírus. Eles vão tratar apenas os sintomas da doença causada por ele, no caso a gripe. Então, se eu tiver com febre, eles vão ajudar a minha febre a baixar. Se eu tiver com uma tosse, eles vão ajudar a dar uma aliviada na minha tosse, mas não vão fazer efeito no vírus especificamente, ok? Então lembrem disso. Também podem sofrer mutações. Então, quando os vírus estão replicando o seu material genético, né, pode acontecer alguns erros, e esses erros podem levar às mutações. Recentemente, está sendo bem veiculado, né, na mídia e em vários locais, que existem diferentes cepas do SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Existe uma cepa que foi identificada em Manaus, uma cepa que foi identificada na Índia. Então, o que isso significa? Que aquele vírus inicial que a gente teve conhecimento lá no finalzinho de 2019 sofreu algumas mutações nesses locais, né? E essas mutações, especificamente falando, né, fizeram com que esse vírus ficasse mais transmissível, né? Então, para o vírus isso é ótimo, né? Se a gente pensar, o vírus então ele vai se transmitir com mais facilidade, então ele vai infectar muito mais gente. Mas para a gente que está sendo afetado diretamente por esse vírus, né, SARS-CoV-2, isso é péssimo. Significa que a gente tem que se cuidar mais, que tem que acelerar a vacinação, né? Porque em alguns lugares do mundo a transmissão continua muito alta, né? E isso pode também resultar em mais mutações, né? Mutações mais graves, ok? Então os vírus eles sofrem mutação. Outro exemplo que é muito comum, vírus da gripe. Vírus da gripe sofre mutação todo ano. Então, todo ano existe uma campanha de vacinação contra a gripe, né? Por quê? Porque aquela vacina que a gente tomou ano passado já é para um vírus que sofreu uma mutação e hoje em dia é completamente diferente. Então a gente precisa tomar de novo, né, a vacina contra aquele vírus para poder se proteger, ok? Então vírus podem sofrer mutação. E finalizando esse tópico, vírus de RNA pode sofrer mutação mais facilmente do que vírus de DNA, ok? Além disso, os vírus também possuem um período de incubação, né? Esse período de incubação, o que é? É o período entre a infecção e o início dos sintomas da doença, né? Então, por exemplo, eu saí de casa hoje sem máscara, esqueci minha máscara, fui infectado pelo SARS-CoV-2, né? E de hoje até o dia em que os sintomas da Covid-19 aparecerem em mim, é chamado de período de incubação, né? Então, esse vírus, por exemplo, o vírus da Covid-19, ele pode ter um período de incubação de até 14 dias. Já o vírus do HIV pode ter um período de incubação de até 10 anos. Então, esse período de incubação vai variar de vírus para vírus. Cada vírus vai possuir um período de incubação diferente. Mas, essencialmente, esse período de incubação representa o tempo em que, desde que eu fui infectado até os sintomas se manifestarem, ok? Bom, já que a gente falou sobre tudo isso, fica uma questão na cabecinha da gente, né? A maioria das pessoas fica com essa dúvida quando a gente está falando de vírus. Afinal, os vírus são seres vivos ou não? Bom, não existe um consenso dentro da comunidade científica sobre se eles são vivos ou não. Por quê? Porque dentro da célula, os vírus apresentam características de seres vivos. Que característica é essa? A reprodução. Dentro da célula, utilizando os aparatos celulares, né, naquele organismo, eles conseguem se reproduzir, conseguem replicar o seu material genético. Mas, fora da célula, eles não têm essa característica de ser vivo, né? E fora da célula, eles são chamados, então, de vírion. Então, quando os vírus estão fora da célula, eles são chamados de vírion, né? E fora da célula, eles não têm essa característica porque eles não têm metabolismo próprio. Então, eles não conseguem se reproduzir sozinhos, né? Afinal, é por isso que eles parasitam uma célula, né? Para poder se reproduzir. Então, dentro da célula, a gente pensa que eles têm essa característica de reprodução.
Fora da célula, ele se encontra inativado, né? Inanimado. Então, não tem essa característica. Como eu falei, por conta disso não existe um consenso entre os cientistas se ele é ser vivo ou não. Mas é importante a gente pensar que dentro da célula eles fazem, né, a reprodução do seu material genético. Então eles vão se reproduzir, ok? Bom, agora então vamos falar sobre a estrutura dos vírus. Como que eles se estruturam? Para começar, a gente tem que pensar que existe uma coisa chamada capsídio. O que seria esse capsídio? O capsídio ele vai envolver o material genético, então ele vai envolver o DNA ou o RNA, ok? Então ele vai envolver o material genético e ele vai ser formado por proteínas. Então lembra que eu falei que os vírus eles são constituídos de proteínas e de material genético? A parte proteica do vírus é esse capsídio, né? Então essas estruturas de proteínas, mais especificamente falando, são chamadas de capsômeros. E quando elas se unem todas juntas, elas vão formar o capsídio, que vai envolver o material genético. Então, além do capsídio, também existe o ácido nucleico, né, que ele vai envolver, que pode ser RNA ou DNA. Mas a gente precisa lembrar que existem vírus que são formados por RNA, existem vírus que são formados por DNA e vírus que podem ser formados por ambas as coisas, tanto DNA quanto RNA. E outra diferença também que os vírus apresentam é que esse material genético ele pode ser de fita simples ou fita dupla, né? Diferentemente de outros organismos que a gente tem conhecimento, né? Como, por exemplo, os animais. Agora, quando a gente pensa no capsídio e no ácido nucleico juntos, nós falamos em nucleocapsídeo, ok? Então, quando a gente fala de capsídio e ácido nucleico juntos, a gente está falando em nucleocapsídeo. É mais uma terminologia, né, que a gente dá para essas estruturas. E alguns casos específicos, o vírus pode possuir um envelope, mas eu já adianto para vocês que não são todos os vírus que possuem envelope. Eles podem possuir ou não um envelope. E por quê? Porque alguns vírus, quando saem da célula que eles estão parasitando, então a célula hospedeira, eles vão ficar com um resquício dessa célula. E esse resquício vai envolver o capsídio, formando um envelope. Ok? Então, esse envelope é um resquício da célula hospedeira que vai envolver o capsídio. Então, é por isso que alguns vírus não possuem envelope, porque alguns vírus não vão ficar com esse resquício quando eles saírem da célula. Ok? E o envelope é formado, então, qual que é a constituição desse envelope? Ele é formado por glicoproteínas e lipídios, que são resquícios da célula hospedeira, ok? Então, o envelope, nem todos os vírus vão apresentar, mas é um resquício da célula hospedeira que envolve o capsídio. Bom, aqui a gente tem uma representação de como que são essas estruturas, né? Vamos começar a falar um pouco sobre esse vírus da direita, esse daqui. Opa, deixa eu pegar aqui um ponteiro para poder facilitar. Então, a gente fala especificamente sobre esse vírus aqui da direita, ok? A gente percebe que dentro, né, aqui em amarelinho, que eu estou contornando em vermelho, está o RNA viral, que é o material genético do vírus. Em volta desse material genético, em azul escuro, né, essa parte em azul escuro, a gente vê o capsídio, né? Então, capsídio formado por proteína, ok? Mais especificamente sobre os capsômeros, que se a gente ver bem, são essas bolinhas aqui, ó. Essas bolinhas são os capsômeros, que vão formar o capsídio. Então, eles estão envolvendo material genético, que nesse caso é o RNA. E em volta do capsídio, em azulzinho claro, né, onde eu estou fazendo essas pontinhas vermelhas, a gente vê o envelope. Então, esse é um vírus envelopado, né? Um envelope,
que, como eu falei, é um resquício da célula hospedeira. Na superfície desse vírus, né, na superfície desse envelope, em verdinho, a gente pode observar as glicoproteínas. As glicoproteínas vão ser responsáveis por fazer o pareamento do vírus com a célula. Então, eles vão reconhecer a célula que eles precisam parasitar, né? Então, as glicoproteínas têm essa função de fazer esse reconhecimento da célula que eles vão parasitar. Já nesse lado esquerdo, nesse vírus que parece, sei lá, uma aranha, um bichinho diferente, né? Nesse vírus a gente pode perceber que ele não tem envelope, então ele é um vírus não envelopado. Ele vai possuir apenas um capsídio, que é essa estrutura aqui em rosa, e dentro do capsídio um material genético, né? Que é essa cobrinha aqui, que eu estou contornando em vermelho. Essa parte de baixo é chamada de cauda, né? E nesses vírus sem envelope é essa parte da cauda que vai fazer a acoplagem na célula hospedeira, né? Então aqui a gente vê as fibras da cauda em vermelho, ok? Então vírus não envelopado, vírus envelopado, né? Com as estruturas que a gente acabou de falar, ok? Lembrando também que, nesse caso aqui, por exemplo, qual que vai ser o núcleo capsídeo? O núcleo capsídeo vai ser toda essa parte aqui, ó, do capsídeo e do material genético. Nesse caso aqui vai ser essa parte azul e essa parte amarelinha de dentro vai ser o núcleo capsídeo, ok? Nossa, que bagunça que eu fiz no slide, né, gente? Mas é para facilitar a explicação, já que a gente tem que fazer alguns apontamentos, ok? Então vamos passar para o próximo tópico, que é a classificação. Então a gente pode classificar os vírus de diferentes maneiras. Aqui especificamente a gente vai falar quanto ao capsídio. Então, como os vírus são classificados quanto ao seu capsídio? Eles podem ser icosaédricos, helicoidal ou complexo, né? Então, isso significa o quê? Que a gente vai classificar o vírus de acordo com o formato do seu capsídio. Então, o capsídio ele pode ter um formato icosaédrico, um formato helicoidal ou um formato complexo. Quando a gente fala de icosaédrico, né, vírus icosaédrico, eles podem apresentar envelope ou não. Então, ou eles vão ser envelopados ou não. Pode ser encontrado nas duas formas. Assim como o vírus helicoidal, que também pode ser envelopado ou não. Já os vírus complexos, né, o vírus complexo, ele não vai possuir envelope nunca. Então, ele nunca vai ser envelopado. Não apresenta envelope. Então, icosaédrico e helicoidal pode ser envelopado ou não. Vírus complexo nunca vai ser envelopado. Aqui trouxe um exemplo para vocês. Então, aqui, ó, em azulzinho, vírus icosaédrico sem o envelope. Então, o que a gente vê aqui é o capsídio, né? Já em vermelhinho aqui, a gente vê um vírus icosaédrico envelopado, né? Então, esse vermelho mais clarinho aqui é o envelope. E reparem na forma, né? Esse formato aqui desse vírus significa que ele é um vírus icosaédrico, né? É o formato, então, formato do capsídio, ok? Já o vírus helicoidal amarelinho, ele não possui um envelope. E ele possui esse formato aqui, né? Um pouco mais, parece um tubo, né? Então, ele possui esse formato para ser considerado helicoidal, né? O capsídio. Então, essa parte amarela é o capsídio. Então, é isso que a gente está vendo, né? Vírus helicoidal. E aqui, nesse caso, ele não possui envelope. Já esse vírus mais roxinho, né? Essa parte roxinha, claro, lilás, representa o envelope. Então, ele é um vírus helicoidal e envelopado. E aqui um exemplo de vírus complexo, né? Que é aquele que a gente já falou no exemplo anterior, que não possui envelope. Então, esse tipo de vírus complexo nunca vai apresentar envelope. Quando a gente fala desse vírus especificamente, né, esse formato de vírus, a gente está falando em bacteriófago, que são os vírus que parasitam, né, que infectam bactérias.
Então, esse formato aqui, né, que apresenta a cabeça, a cauda e tudo mais, é o formato de um vírus bacteriófago, ok? Bom, a gente também pode classificar o vírus quanto ao material genético. Então, o adenovírus, quem é? O vírus de DNA, a gente chama de adenovírus, os vírus que possuem como material genético o DNA. E o retrovírus? O retrovírus, além de possuir um material genético como RNA, também precisa possuir uma enzima chamada de transcriptase reversa. Então, se aquele vírus possuir apenas o RNA, ele não é considerado um retrovírus. Só vai ser considerado retrovírus se possuir o RNA e a transcriptase reversa, ok? Então, retrovírus. E citomegalovírus, que são os vírus que podem possuir como material genético tanto o DNA quanto o RNA. Bem simples, sem problemas, bem tranquilo. E alguns outros tipos de classificação, né? Como eu falei, bacteriófago é aquele vírus que vai infectar apenas as bactérias, né? Então, eles são específicos, né, para bactérias. E os arbovírus são aqueles que são transmitidos por artrópodes. Quem são os artrópodes? Os insetos, os crustáceos, né? Então, esses artrópodes transmitem vírus que são chamados de arbovírus. Só que quando a gente fala em artrópode, quem que a gente está falando? A gente não está falando da lagosta, a gente não está falando do camarão. A gente está falando especificamente sobre aqueles mais conhecidos, que são quem? Os mosquitos. Né? Já que os mosquitos vão transmitir 4 tipos diferentes de vírus. Né? Obviamente não são os únicos que transmitem vírus, mas quando a gente pensa em arbovírus, a gente tem que pensar, né, para dar como exemplo mais fácil, aquele vírus, né, da dengue, né, o vírus da chikungunya, da febre amarela, da zika, que são transmitidos por mosquitos. Né? Então, artrópodes, insetos, mosquitos. Né? Mas existem outros artrópodes que também podem transmitir vírus. Né? Bom, agora entra a parte mais complicadinha da nossa aula, então vamos prestar bastante atenção. Aqui a gente pode ver as etapas do ciclo reprodutivo, né? Então, a primeira etapa é a adsorção. O que seria a adsorção? Vai ser o processo em que o vírus vai reconhecer a célula hospedeira e vai se acoplar na superfície dessa célula, ok? Então, a adsorção, o vírus ele vai reconhecer a célula e vai se acoplar nessa célula. Importante lembrar que os vírus são muito específicos, então eles não vão infectar qualquer célula, né? Eles vão infectar células específicas. Então, cada vírus vai infectar uma célula diferente. Então, por isso que eles precisam fazer esse reconhecimento de qual célula que eles vão, né, infectar. Então, a adsorção é esse processo de reconhecimento e de acoplagem, né, na superfície da célula. Depois a gente tem a penetração. A penetração significa o quê? Que o vírus vai penetrar com o material genético dentro da célula. Então, o material genético desse vírus vai penetrar dentro da célula. E essa penetração ela pode ser feita de diferentes formas que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês, tá? Mas seguindo aqui, depois da penetração vai acontecer o quê? A replicação. Replicação do quê? Do material genético, das proteínas que constituem o vírus, né? Então, aquelas estruturas do vírus elas vão ser replicadas dentro da célula, utilizando os aparatos celulares daquela célula hospedeira, certo? Depois que esse material todo for replicado em grande quantidade, os vírus vão passar pela etapa de montagem. Então, o que é isso? Aquele material genético, aquelas proteínas vão formar novos vírus. E esses novos vírus vão ser, entre aspas, montados dentro da célula. Então, eles vão, não adianta ter apenas o material genético, apenas a proteína isolada. Tem que juntar os dois, para formar o vírus. Então, etapa de montagem. E por fim, depois da montagem, eles vão ser liberados da célula, vão sair da célula e vão ser
transmitidos para outros organismos, né? Vão infectar outras células, outros organismos, né? Então, esse é o ciclo, né, reprodutivo do vírus. Só que a gente tem especificamente 2 ciclos para falar: o ciclo lisogênico e o ciclo lítico, certo? E a gente vai falar sobre eles depois. Antes disso, a gente vai falar sobre a penetração do vírus na célula, que eu falei que pode ser feita de diferentes maneiras, certo? Bom, a primeira forma do vírus penetrar na célula é através da injeção. A segunda, através da fusão. E a terceira, a endocitose. Vamos falar sobre a injeção. Vou utilizar como exemplo o bacteriófago. Lembram que o bacteriófago ele tem aquela estrutura de cauda, né? Ele não possui um envelope, né? Então, ele pode fazer essa penetração no vírus como? Apenas com o seu material genético. Então, ele vai injetar apenas o material genético. O capsídeo vai ficar fora da célula. Então, por isso que é chamado de injeção, né? O vírus vai se acoplar na célula e vai injetar o seu material genético. Fora da célula vai ficar o capsídeo, né? Então, aqui, injeção apenas o material genético vai entrar na célula. Já a fusão, o envelope, né? Aqui especificamente a gente está falando sobre vírus envelopados. Então, o envelope, né, desses vírus vai se fundir com a membrana plasmática da célula. Então, o envelope ele vai se unir com a membrana da célula. E o que vai entrar na célula vai ser apenas o capsídeo. E dentro do capsídeo, obviamente, o material genético. Já a endocitose, ela vai fazer com que o vírus inteiro entre na célula. Então, vai entrar capsídeo, vai entrar material genético e vai entrar envelope. Se o vírus não possui envelope, obviamente vai entrar apenas o capsídeo e o material genético, né? Mas eu utilizei o bacteriófago como um exemplo, né, para falar aqui, né, mas ele também pode, né, sofrer o processo de endocitose. Agora a gente vai falar então sobre o ciclo reprodutivo lítico. Lembram que eu falei que existem 2 tipos de ciclo, o lítico e o lisogênico? Então, para começar, a gente precisa falar sobre o ciclo reprodutivo lítico. Tá? Então, aqui, vamos ver esse esqueminha aqui. Aonde eu fiz um xizinho vermelho, né, a gente está vendo que o vírus está se aproximando da célula, ok? Então, aqui em verdinho a gente tem a célula e aqui em laranjinha a gente tem o vírus. Já nessa segunda imagem, né, do ciclo, a gente vê que o vírus ele já fez esse processo de acoplagem. Então, ele já se acoplou, né, na célula, ele já está junto à célula. E nesse terceiro quadrinho, a gente pode ver que ele já injetou um material genético. Então, aqui ele está fazendo o processo de penetração por injeção, né? Então, como que o vírus penetrou aqui? Por injeção. Então, esse verdinho circulado em vermelho representa o material genético do vírus dentro da célula. Não, gente, falei errado, tá? Desculpa, vamos voltar aqui. Aqui eu quis dizer que o vírus, está vendo essa pontinha vermelha? Ele está fazendo a penetração, tá? Então, ele ainda não terminou o processo de penetração. Tanto que aqui em vermelhinho em cima, a gente tem o material genético do vírus. Então, ele está penetrando na célula. Esse verdinho é o material genético da célula, ok? Tinha falado errado, me perdoem, me desculpem, ok? Então, vamos continuar. Então, material genético da célula é esse verdinho e o do vírus é esse vermelhinho que está penetrando através do processo de injeção. Aqui nessa segunda imagem, né, aqui de baixo, nesse quadrinho aqui de baixo, a gente pode ver que o material do vírus penetrou na célula, que é esse vermelhinho. E aqui do lado a gente tem o material da célula, né, o material genético da célula. Então, reparem que essa carapaça aqui, né, esse capsídeo, já não tem mais o material genético, porque ele já está dentro da célula, né? Então, aqui embaixo, a gente pode ver que esse vermelhinho, que é o material genético do vírus, ele está se reproduzindo, ele está se replicando em grande quantidade.
Então, olha quantos tem, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 para um da célula, né? Então, ele vai inibir, né, o funcionamento daquela célula e vai continuar produzindo o seu material genético. Então, ele está produzindo em grande quantidade o seu material genético. Aqui a gente pode ver que, além do material genético, também estão sendo formadas as estruturas do capsídeo, né? Ou seja, as proteínas que vão formar o capsídeo, tá vendo? Ó? Então, além do material genético, também está sendo formado o capsídeo. Então, né, esse é o processo que a gente chama de replicação. Então, a gente teve a adsorção, a entrada do material genético na célula e agora aqui a replicação. Aqui, né, onde eu fiz um xizinho vermelho, os vírus eles já sofreram o processo de montagem. Né? Então, eles estão sendo montados. Né? Eles foram montados. Está vendo que já tem vários vírus prontos para sair da célula? Então, eles já foram montados. Né? Então, o processo de montagem vai unir todas essas estruturas, né? Tanto o material genético quanto o capsídeo, e formar novos vírus. E aí, aqui, nesse último quadrinho, os vírus saíram da célula, né? Então, os vírus estão saindo da célula. Isso vai resultar no quê? Na lise celular, que é a morte celular. Então, essa célula vai morrer e os vírus vão sair dela, né? Causando essa lise e, posteriormente, vão infectar novas células, parasitar novas células. Tá vendo essas novas células? Elas vão ser parasitadas por esses vírus que deixaram nessa célula hospedeira. Então, essa é a etapa de liberação e de transmissão. Ok? Então, esse é o ciclo reprodutivo lítico, bem tranquilo, bem fácil. Além do ciclo lítico, nós temos também o ciclo reprodutivo lisogênico. Né? O ciclo reprodutivo lisogênico vai começar da mesma forma. Então, o vírus ele vai sofrer o processo de adsorção, que ele vai se acoplar na célula, depois ele vai injetar o seu material genético na célula. Tá vendo que esse vermelhinho está entrando na célula? Aqui, o vírus, né, já injetou o seu material genético vermelhinho, né? Então, aqui nessa célula a gente pode ver que o verdinho é o material genético da célula e o vermelhinho é o material genético do vírus que já está dentro da célula. Esse vírus esse ciclo especificamente, o material genético do vírus vai se juntar com o material genético da célula. Então, isso é o processo, né, que a gente chama de integração. Quando o material genético do vírus se une ao material genético da célula, ok? Então, isso é o processo de integração. Tá vendo nesse círculo vermelho, né? Que tanto o material genético da célula quanto do vírus estão juntos, né? Eles estão juntos. E por que isso ocorre? Porque a célula vai fazer a divisão celular. Então, uma célula vai dar origem a duas células, né? Elas estão se dividindo, certo? Com essa divisão, o material genético do vírus também vai ser replicado. Então, estão vendo? Aqui, ao invés de uma célula com o material genético do vírus, eu tenho duas, porque ele está incorporado no material genético da célula, né? Então, uma célula vai dar origem a duas células, que por sua vez também, né, essas duas células também vão estar com esse material genético incorporado, né, esse material genético do vírus incorporado no seu DNA. Né? Então, tá vendo, divisão celular vai dar origem a novas células que, por sua vez, também vão estar com esse material genético do vírus no seu material genético. Né? E, né, aqui termina o ciclo lisogênico. Por quê? Porque o ciclo lisogênico ele vai apenas até a etapa de divisão, certo? Então, essas duas etapas, integração e divisão, a gente não observava no ciclo lítico. Né? Então, no ciclo lisogênico, o vírus ele vai fazer essa etapa de replicação do seu material através da divisão celular. Só que estas células que foram divididas, uma hora vão passar pelo mesmo processo que a gente viu lá no ciclo lítico. Então, esse material genético, né, do vírus ele vai se separar do material genético da célula, vai continuar se replicando, né, como a gente pode observar aqui nesse quadrinho,
Depois ele vai formar também as proteínas, né, do capsídeo. O vírus ele vai sofrer o processo de montagem e, por fim, vai ser liberado. Isso por que acontece? Porque adianta alguma coisa eles se replicarem através da divisão e não gerarem novos vírus, né? Porque esse processo de divisão celular ele está gerando apenas células que também possuem o material genético do vírus junto ao seu material genético. Eles não estão gerando novos vírus, né? E o intuito, né, do vírus estar se replicando é gerar novos vírus, né? Gerar novos vírus para que novas células sejam infectadas, né? Então, é por isso que a gente tem o ciclo lítico e depois o lisogênico, e o lisogênico eventualmente, né, essas células eventualmente podem cair, né, nesse ciclo lítico e fazer a liberação dos vírus para o meio extracelular também, gerando, né, ocasionando a lise celular, ok? Então aqui a estrelinha, né, que eu marquei, é quando começa o ciclo lítico, né? Quando essa célula sai do ciclo lisogênico e vai entrar no ciclo lítico. Um outro detalhe, essa célula que contém o material genético do vírus integrado ao seu próprio material genético é chamada de prófago. Então, os prófagos são, na verdade, células, né, que possuem esse material genético de bacteriófagos. Então, especificamente o material genético de bacteriófagos. Como a gente pode ver aqui, né, o vírus que fez todo esse processo é o bacteriófago, ok? Bom, uma outra coisa que a gente precisa ter conhecimento também é o ciclo reprodutivo do retrovírus, né? O retrovírus, como eu falei para vocês, eles possuem a transcriptase reversa, né? Que é uma enzima, né? Que vai fazer o quê? A transcriptase reversa ela vai vai transformar o RNA em DNA. Né? Então, como que funciona esse ciclo? Aqui a gente pode ver que tem o HIV maduro, certo? A gente vai utilizar como exemplo o HIV. E aí o HIV vai infectar a célula, então ele entrou na célula. Aqui ele vai liberar o seu material genético, certo? Então esse material genético ele vai entrar no núcleo da célula. Como? Como RNA? Não. Ele vai entrar como DNA. Por quê? Porque ele vai sofrer a transcrição reversa, que é o processo que transforma o RNA em DNA. Então, aquele vírus que tem o RNA, ele vai sofrer esse processo de transcrição e o que vai entrar no núcleo da célula, que ele está parasitando, é o DNA, um DNA viral. Esse DNA viral vai se integrar ao núcleo da célula, que por sua vez vai formar RNA viral. E esse RNA viral vai dar origem, né, a novos vírus. Né? Então, ele vai sofrer de novo aquele processo de montagem, né? Depois ele vai sair da célula através do processo de brotamento e vai, né, ser liberado no meio extracelular. Mas o importante pensar nesse ciclo é que existe a transcrição reversa, que vai transformar RNA em DNA e que esse DNA vai se integrar ao núcleo da célula e que a partir disso essa célula vai produzir RNA viral, dando origem a novos vírus, né, que possuem como material genético o RNA. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Eu agradeço pela atenção. Não esqueçam de deixar o seu comentário. E na nossa próxima aula eu vou comentar um pouco sobre as viroses, né? Então, como que esses vírus agem nos organismos, que doenças eles podem causar. Então, não se esqueçam de ativar a notificação que logo mais tem vídeo novo no canal, ok? Um abraço a todos.